eu sou Humberto Azariti e eu vou iniciar uma série de aulas sobre probabilidade. Aproveitando que terminamos uma série de aulas de análise combinatória, então, normalmente, nos materiais de álgebra do ensino médio, vem logo probabilidade, até porque existem algumas questões de probabilidade que envolvem análise combinatória. Por ser, então, uma série de aulas, significa que, então, eu vou gradativamente avançando no conteúdo de probabilidade sem pressa, sempre resolvendo exercícios. Então, na aula de hoje, a gente vai ver a aplicação direta da fórmula, só usando a definição, e eu também vou mostrar como que nós resolvemos as questões de probabilidade em que se pede a resposta em porcentagem. Tá legal? Então, nesse exercício, vamos somente aplicar a definição e resolver exercícios que peçam a resposta em porcentagem. E aí, gradativamente, a gente vai avançando no conteúdo de probabilidade para que o aprendizado fique consolidado vendo passo a passo. Tá legal, galera? Então, vamos começar aí a nossa aula. Acompanhe aí a questão número 1. Então, há uma caixa em que tem 11 bolas brancas e 9 pretas. Aí o João vai retirar uma bola ao acaso e qual a probabilidade dela ser branca. Antes da gente começar, vamos ver como é que a gente faz o cálculo de probabilidade, que é simples, tá? A definição é simples. A probabilidade ela é a razão, a divisão, entre o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. O que são casos favoráveis e casos possíveis? Eu vou dar um exemplo muito comum que vai ficar mais fácil para entender do que simplesmente dizer o que significa. Imagina você jogar um dado. Imagina que queiramos saber qual a probabilidade de sair um número par ao jogar um dado comum, tá? Aquele de 6 faces. Quais são o número de casos favoráveis? No dado, quantos números são pares? 2, 4 e 6. Então, seria casos favoráveis 3, é aquilo que eu quero. Casos possíveis é tudo aquilo que pode ocorrer considerando aquele espaço amostral, tá? Aquele universo ali. No caso do dado, quantas são as possibilidades? São 6, já que o dado tem 6 faces, aí a probabilidade seria 3 sobre 6, ou simplificando aí, 1/2. Tá? A grosso modo, tá? Só para a gente ter uma ideia, através do exercício a gente vai conseguir assimilar melhor. Ok? Casos favoráveis e casos possíveis. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, no caso aqui, quais são os casos favoráveis? Ele quer que a probabilidade seja de sair bola branca. Então, quantas são as bolas brancas? 11. Embaixo vai ser o total de bolas. Tudo que pode ocorrer. Quantas bolas nós temos aqui? Temos 20. 11 mais 9. Então, a gente tem aqui 11 20avos. É uma fração que não dá para simplificar, tá? Porque quando é questões de múltiplo chute, que eu costumo dizer, às vezes as opções estão na forma de fração irredutível, outras vezes não. Nesse caso, não dá mais para simplificar. Esse é o gabarito. E aí, no caso, letra B de bola, só para a gente realmente entender como é que funciona isso. Tá legal? Vamos então agora à questão número 2. Acompanha aí. Então, nessa questão, muito parecida com a anterior, existem muitas questões de probabilidade que você tem que ler e interpretar uma tabela. Então, está aqui, 18 alunos possuem computador, 12 não possuem. Aí quer saber a probabilidade, escolhendo-se um aluno dessa classe, de que ele tenha computador. Vamos logo totalizar, porque a gente já sabe que vai ser necessário saber o total. Quantos alunos tem nessa classe? 30 alunos, que vai ser o número de casos possíveis. Número de casos favoráveis. Como eu quero a probabilidade de que ele tenha computador,
18 possuem computador. Então, vai ser 18 dividido por 30. Aí é aquele caso. Se você olhar para as opções, não tem nenhuma em que aparece 18 trintaavos. Por quê? Porque a opção ela está na forma irredutível. Então, eu vou simplificar aqui já de uma vez só. Tá? Se você não soubesse, poderia ir dividindo até não poder mais. Mas eu sei aqui que o maior divisor comum entre os dois é o 6. Então, eu já vou dividir direto por 6, porque eu já vou encontrar a resposta direto. 18 dividido por 6 dá 3. 30 dividido por 6 dá 5. Agora sim, 3/5 é a resposta. No caso aí, gabarito, letra C. Ok, galera? Então, às vezes a gente precisa simplificar a fração no resultado final para encontrar a opção. Tá legal, galera? Vamos agora aí a mais uma questão, a questão 3. Acompanha aí. Essa questão 3, ela já envolve um outro detalhe, não é para você aplicar direto, tá? Tem um pequeno detalhe que eu gostaria de falar com vocês. Porque nessa questão aparece aí o conectivo OU, tá? Em matemática, chamado de conectivo, e sempre quando aparece o conectivo OU, a gente tem que lembrar da operação de soma, tá? Essa aqui é uma brincadeira para ajudá-los a memorizar. Eu falei sobre isso na aula de análise combinatória. Quando chegar o conectivo E, eu vou falar sobre ele, tá? Então, eu preciso somar. No nosso caso aqui, nessa nossa aula, nessa videoaula, nessa primeira, a nossa soma vai ser de objetos que não têm ponto comum, tá? Porque ele quer a probabilidade de ser pera ou laranja. No caso, a fruta ou ela é pera ou ela é laranja, não tem como estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Há situações em que o objeto envolvido, o que quer que seja, vai poder estar em dois conjuntos, e aí a gente vai ter que fazer um abatimento na hora de resolver, seja conjunto numérico, o que quer que seja. Não é o nosso caso hoje, tá? Porque a fruta ou ela é pera ou ela é laranja, tá? Então essa estratégia que a gente vai fazer agora vai valer para esse exercício, quando não há interseção entre os dois conjuntos aqui, tá legal? Então vamos lá. Como a gente já sabe, vamos precisar fazer a totalização aqui, que são os casos possíveis. 10 mais 8, 18, mais 6, 24 possibilidades, tá? Então, vamos lá. Então, aqui é a probabilidade de ser o quê? O que é o caso favorável? Ser pera ou laranja. Então, ó, 8 mais 6. Tá? Porque pode ser pera ou laranja ou somo. Poderia, claro, ter colocado direto 14. Mas aqui é para você entender de onde é que veio o 14. Sobre os casos possíveis, 24. E aqui, ó, somando dá 14 sobre 24. E a gente nem vai precisar simplificar, porque essa questão aí, as opções não estão na forma redutiva, é só montar isso aqui, ó, gabarito, letra C. Tá legal? Se precisar simplificar, a gente teria que dividir por 2, porque os dois números são pares, aí ia ficar 7 sobre 12. Aí não daria mais para simplificar, seria a fração irredutível 7/12. Não é o caso. Nessa prova aí, a própria montagem aqui da fração que surgiu já é a resposta. Tá legal, galera? Agora a gente vai fazer dois exercícios que eu separei aqui, que envolvem probabilidade com porcentagem, ok? Dois exercícios que a gente finaliza aí, sempre estando com a média de fazer 4 a 5 questões por videoaula. Tá legal? Acompanha comigo então a questão 4. Então, nessa questão, foi feita aí uma pesquisa numa escola, saber o time preferido de cada um, a escola do Rio, e aí teve esses resultados aí que estão na tabela. Botafogo 51, torcem para o Flamengo 102, Fluminense 63, Vasco 72 e 12 não opinaram, tá legal? E aí quer saber a probabilidade de escolhendo um aluno,
ao acaso, qual a probabilidade dele ser flamenguista, tá? Essa questão tem um detalhe a mais. Vocês devem ter percebido aí nas opções que as respostas estão em forma de porcentagem. E aí, como faz? Muda muita coisa? Não. A única coisa que você vai precisar fazer é que quando a gente calcula a probabilidade, a gente tem uma divisão, então a gente encontra o valor da forma decimal. Porque o maior valor que pode dar a probabilidade é 1, que é 100%. Então, para transformar um número decimal para fração, a gente multiplica por 100, ó, porcentagem. É isso. É só isso que a gente precisa fazer, tá legal? Então, vamos lá. Vamos ter que fazer aquela totalização, tá? Então, aqui, ó, repara que somando esses caras aqui, 300 alunos foram entrevistados. E aí, a probabilidade é de que seja flamenguista. Então, quantos que torcem para o Flamengo? Está aqui, olhando para a tabela, 102. Então, essa é a quantidade de casos favoráveis. Então, vai ser 102 dividido pelo total, 300. E aí agora, para transformar para porcentagem, eu multiplico por 100. Tá? Lembrando, de multiplicação de uma fração por um número, eu multiplico 100 por 102 e divido por 300. Malandramente, a gente pode fazer uma simplificação aqui, de cima com de baixo. Eu posso cancelar esse 0 com esse 0 do 300, esse 0 e esse 0. Aí fica muito mais fácil. Nem sempre dá para fazer tanto cancelamento assim. Então, que conta que ficou no final? 102 dividido por 3. 102 dividido por 3 dá 34. O que? Por cento. Ou seja, a probabilidade de ser escolhido um aluno que torça para o Flamengo é de 34%, no caso aí, gabarito, letra C. Tá legal? Então foi para te mostrar aí que não tem porcentagem e não muda muita coisa, você só tem que atentar para multiplicar o resultado da probabilidade por 100, que aí você já transforma para a porcentagem, tá legal? Vamos fazer a quinta e última questão, também associando probabilidade com porcentagem para a gente fixar bem o conteúdo. Acompanhe aí a questão 5. Já sabemos que vamos ter que multiplicar por 100. Esse daqui é uma questão em que ele não te dá de primeira aqui os casos favoráveis. Tá? Você tem que obtê-lo. Não tem na tabela, não tem em lugar nenhum. Ele te dá o total e o defeituoso, mas ele te pede a perfeita. Tá? Se você não tiver atenção nessa questão, você faz com 6 com 250. Só que ele te dá a informação de defeituosa, mas pede a perfeita. Então, é muito simples, a gente diminui aqui, ó. Então, 250 menos 6, 244 peças são perfeitas, não tem defeito. Agora sim, nós temos os número de casos favoráveis e temos os casos possíveis, 244 por 250. Então, vamos lá. A probabilidade vai ser 244 dividido por 250. Como que é em forma de porcentagem, a gente multiplica por 100. Qual o cancelamento que a gente pode fazer aqui? Ó? Só esse aqui, ó. Esse 0 com esse 0, tá? Poderia até simplificar mais aqui, tá legal? Aí a gente poderia simplificar aqui, ó, o 10 com o 25, dividindo aí por quanto? Por 5. Dividindo isso aqui por 5, tá? Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar quanto? Vai ficar 5. Tá legal? Então, como é que ficou aqui, ó? Vamos botar o que sobrou? Sobrou 244 sobre 5 vezes 2. Então, 2 vezes 244 dá 488. 488 dividido por 5
dá 97,6%. Tá legal? No caso aí, gabarito, letra C. Tá legal? Então a gente aqui simplificou, tá? Eu dividi, cancelei primeiro zero com esse zero, depois sobrou um 10 aqui e um 25. Então eu dividi por 5, ficou 2, dividi por 5, ficou 5. Então ficou 244 vezes 2, 488, dividido por 5, 97,6. Então o gabarito aí, letra C, mais uma questão envolvendo probabilidade com porcentagem. Tá legal? Finalizamos então essa nossa primeira videoaula sobre probabilidade, né? Essa parte introdutória da definição de probabilidade com porcentagem. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os colegas e amigos que estão estudando esse conteúdo e te aguardo aí na próxima videoaula de probabilidade. Forte abraço!